Olá, pessoal. Eu queria conversar um pouco a respeito do que está acontecendo com essa implicância em relação ao presidente Bolsonaro. Nesta última quinta-feira, né, o Gilmar deu uma entrevista, acho que foi quinta-feira passada, deu uma entrevista lá em Portugal, onde ele analisa a situação da Covid aqui no Brasil e diz que é um absurdo tá sem o ministro da Saúde e que tem lá um funcionário das Forças Armadas, um general das Forças Armadas, como ministro, que não tem nada a ver com a saúde, que inclusive isso é até perigoso para as Forças Armadas, porque vai associar as Forças Armadas ao genocídio que está acontecendo no Brasil. Caramba, genocídio, porque o ministro da Educação não é um médico, o ministro da Saúde não é um médico, etc. Tal, ou uma profissão correlata à saúde, né? Engraçado, se nós olharmos no passado, no tempo, o Fernando Henrique Cardoso, no governo dele, nomeou o próprio ministro Gilmar Mendes, que não é juiz, nunca foi juiz, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o que foi uma grande bobagem que o Fernando Henrique fez, além disso, é o seguinte: Fernando Henrique colocou o melhor cardiologista do país como ministro da Saúde. Só que ele não funcionou. Ele foi substituído por outro, também não funcionou. E Fernando Henrique teve um bom momento, pensou e colocou José Serra como ministro da Educação, da Saúde. José Serra é um economista. José Serra foi brilhante. A campanha do AIDS, acabou praticamente com o cigarro no Brasil. Fez teve um brilhante desempenho, dizem até que talvez tenha sido o melhor ministro da saúde que já tivemos aqui no Brasil. Se nós olharmos bem, no governo, no período Lula, na era petista, quem foi o melhor ministro da Fazenda? Foi o senhor Antônio Palocci. Qual é a profissão do Antônio Palocci? É médico. Um médico vai ser ministro da Economia, que é o lugar reservado exatamente para o economista. E foi o melhor da era petista, da era Lula-petista, foi o Antônio Palocci. Olhando também o executivo, como chefe do executivo, se nós olharmos, Juscelino Kubitschek foi um dos melhores presidentes que o Brasil já teve. E Juscelino era um médico. Então, meus amigos, as coisas não são bem assim. Você achar que deve ter um ministro, para ser ministro da Saúde tem que ser médico, para ser ministro da Economia tem que ser economista. Não, acontece coisas, tem pessoas que têm qualidade suficiente para fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Ou elas não são diretamente, não acontece diretamente da maneira que estão querendo que acontecer. O fato que isso prova que o ódio, né, inibe a inteligência das pessoas e começa a falar esse tipo de bobagem. O Gilmar Mendes, nessa entrevista, ele comete um desatino. Primeiro, ele fala de genocídio. Ele faz parte do colegiado do STF, né, do plenário do STF, que decidiram a respeito do presidente Bolsonaro não ser o líder total da luta contra o Covid, que os estados e municípios seriam independentes, fariam o que quisessem. Quer dizer, tirou da mão do Executivo Federal a possibilidade de liderar totalmente no país a luta contra o Covid. Foi isso que ele fez. E ele agora está acusando que o Bolsonaro não tem? Qual é, Gilmar Mendes? Outra coisa, o próprio ministério, o próprio STF, só tem, segundo Roberto Jefferson, 2 juízes. Aliás, eu peço até que vocês vejam a entrevista que o Roberto Jefferson deu essa semana. Roberto Jefferson liquida com o STF e seus ministros. Achacoalha, destrói, desqualifica, desrespeita. Eu nunca vi nada pior igual a isso. Inclusive o presidente atual do STF.
Ele mostra o que aconteceu com o ministro do STF. Aliás, diz coisas horríveis a respeito do ministro do STF. Então, meus senhores, que está atualmente, parece que agora já é o ministro, já é o Fux, ainda não tomou posse, mas já foi eleito ministro do STF. Portanto, meus amigos, eu aconselharia vocês a dar uma olhada nessa entrevista do Roberto Jefferson, enquanto está aí na internet, tá bom? Ok, um abraço e presta atenção nisso. O Bolsonaro sofre uma perseguição terrível e essas pessoas perdem completamente, ficam estrambelhadas, não conseguem raciocinar, pensar. Só querem destruir o homem. Ok, um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.